o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta. Glória a Deus. Bom, vamos aplicar agora um sim, um não e um espero. Se a gente avançar um pouquinho mais, Jesus dá uma colher de chá a ele e responde alguma coisa aqui. Jesus diz o seguinte: o que está escrito na lei? Mas olha a resposta de Jesus. É uma resposta? Não, é outra pergunta. O que eu hei de fazer para herdar a vida eterna, Jesus? O que está escrito na lei? É outra pergunta. A gente costuma dizer que quando uma pessoa quer fugir da resposta, ela faz outra pergunta como resposta. Nem sempre. Às vezes algo está sendo indicado ali, e às vezes o que está sendo indicado é o fato de que a pergunta não se sustenta. A pergunta é inadequada, ou a pergunta guarda motivações que não são pautadas na sinceridade. Então tem problemas na pergunta. E aí Jesus responde com outra pergunta, já percebendo as más intenções daquele doutor da lei. E ele faz duas perguntas, né? O que está escrito? Como é que você lê? Qual é a leitura que você faz desse texto? E aí ele responde: bem, o que está escrito é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz assim: nossa, como é que você é inteligente? Respondeste muito bem. Ou seja, seu problema não é teológico, né? Seu problema não é de falta de conhecimento bíblico, né? O teu problema é de outra ordem. E aí Jesus dá uma resposta muito simples, praticamente simplista. Ele diz assim: beleza, já que você sabe o que está escrito na lei, já que você está dizendo para mim como você lê a lei, a única coisa que eu posso dizer é: faça mesmo, e você viverá. Bem, mas Jesus sabia que essa pergunta, essa resposta, embora fosse uma resposta simples, ele não se contentaria com ela. E por que ele não se contentaria com ela? Porque ela não alcança a intenção verdadeira que está por detrás da pergunta. E aí ele vai e faz uma outra pergunta. E a Bíblia diz: querendo ele se justificar, não está dizendo querendo ele aprender mesmo, querendo ele descobrir, querendo ele perscrutar os mistérios de Deus, querendo ele crescer em maturidade, querendo ele avançar na vida cristã. Não, querendo ele justificar-se. Querendo ele justificar-se, retoma a conversa novamente, porque ele não está satisfeito. E aí é como se ele dissesse o seguinte: vem cá, Jesus, o negócio é o seguinte, olha, o meu problema não é com Deus. Com Deus está tudo bem. Porque eu tenho feito isso, eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Eu já faço isso. Eu sou bom nisso, eu fui treinado nisso. Eu vou na igreja todo domingo, eu faço isso muito bem. O meu problema é o seguinte: tem um outro pedacinho que me incomoda aí, que diz que eu preciso fazer o mesmo com o meu próximo. Aí vem a pergunta: quem é o meu próximo? Bem, se fosse eu, diante de uma pergunta dessa, eu ia tentar ser o mais objetivo e professoral possível. Não é? Eu puxaria um quadro e diria o seguinte: olha, o teu próximo, número 1, número 2, número 3, número 4. E daria a melhor resposta possível, tentando articular o máximo de informações que eu tenho acumulado ao longo dos anos. Até mesmo para mostrar que eu sou bom. Né? É bom a gente mostrar que a gente é bom. Às vezes a nossa intenção em responder determinadas perguntas não é nem na resposta em si, mas é mostrar o quanto nós somos bons. Né? Então talvez eu fizesse isso. E Jesus usa um outro caminho completamente diferente. Ele conta a história. Ele conta uma narrativa, uma parábola. Então, para quem está ouvindo, fica aquela sensação ambígua. Ele respondeu, não respondeu, não estou entendendo.
estou mais confuso do que eu estava. O que esse cara está propondo? Eu fiz uma pergunta fácil, quem é o meu próximo? Ele me conta uma história. E a história, você sabe como é que ela é. A história, ela é uma história que não responde à pergunta dele. Essa história não responde à pergunta dele. Porque qual é a pergunta dele? A pergunta dele é, quem é o meu próximo? Por que ele faz essa pergunta? Porque a gente sabe que para todo judeu, o seu próximo é um outro próximo. É um outro judeu, desculpa. O seu próximo é um outro judeu. Ou seja, há nessa mentalidade judaica da época essa ideia de que aqueles a quem eu devo ajudar são pessoas que devem fazer parte do meu time. Aqueles que devem jogar no meu time. Certo? Eu não devo, de forma alguma, me incomodar com aqueles que estão para além desse time. Com aqueles que estão para além desse círculo que eu criei, dessa cerca que eu criei. E é claro que ele estava querendo ouvir de Jesus que Jesus dissesse, olha, teu próximo é um outro judeu. E aí, eu não quero entrar aqui nos detalhes desse texto, porque não é isso que eu quero trabalhar aqui hoje, mas a gente sabe que ao longo dessa parábola, Jesus faz algumas coisas muito interessantes para tentar tirar daquele homem que está fazendo aquela pergunta capciosa toda a possibilidade de uma resposta chapada, de uma resposta simples, de uma resposta como a gente sempre almeja, né? Uma resposta direta. Por que Deus é tão complicado? Por que Deus, né, faz tantos rodeios? Por que Deus é tão complexo? Por que Ele não vai direto ao ponto? Por que Ele não é objetivo? Por que Ele não diz é assim, é assim, é assim, é assim? Né? Jesus não faz nada disso. Mas Jesus, curiosamente, por conta da pergunta daquele doutor da lei, Jesus cria uma história de um cidadão, de uma pessoa que é assaltada, e porque é assaltada fica completamente desnudada, fica completamente meio morta, digamos assim, e isso tira a possibilidade, as únicas duas maneiras, as únicas duas possibilidades de se identificar quem era aquela pessoa, que era a vestimenta. O texto diz que ele estava com as suas vestes rasgadas, e a fala, o sotaque, que também identificaria de onde ele é, só que ele estava meio morto, estava inconsciente. Mas olha como é que Jesus é sensacional. Ele pegou e desnudou o homem. Ele reduziu o homem a um ser humano. Esse ser humano que está ali na história não tem etnia, não tem religião. Esse homem não tem vínculos com a tradição judaica, quer dizer, não necessariamente naquela condição, não tem como saber. Ele está ali. Ele está ali completamente entregue e completamente reduzido a um ser humano. E Jesus faz isso de uma forma bastante tranquila, e ele faz isso de forma propositada. Porque se um judeu que está perguntando a ele quem é o seu próximo está interessado em saber que o seu próximo seria um outro judeu, nessa história ele está completamente confuso, porque nessa história a pessoa que ajuda o desnudado é exatamente alguém que não tem nada a ver com o judeu. É um samaritano, aliás, é o odiado samaritano. Na história de Jesus, por conta do desnudamento daquele homem, o sacerdote passa, olha e segue. O levita passa, olha e segue. E eles não param por questões religiosas, a gente sabe disso. Por exemplo, se um sacerdote se aproximasse a certa distância de um morto, ele se tornaria impuro ritualmente. Então, como aquele homem não sabe de quem se trata, não sabe quem é aquele que está ali deitado, ele prefere seguir, porque vai que ele se aproxima para ajudar e o cara está morto, ele ficaria impuro ritualmente. E o sacerdote come e bebe dízimos. Ou seja, a família dele precisa daquilo.
se ele fica impuro ritualmente, o salário dele é de alguma forma interrompido. E agora, o que ele vai fazer? E a família para cuidar? Então ele tem que fazer o jogo da religião. Ele tem que fazer o jogo da religião porque ele depende daquilo, ele tem que seguir as regras. E aí, então, entre as regras da religião e entre o amor ao próximo, eu prefiro as regras da religião. Há muito em jogo para que eu coloque isso e coloque isso sob suspeita, para que eu arrisque isso tudo. E aí ele segue. E aí vem um samaritano que não tem nenhuma preocupação com a religião dos judeus. Aliás, ele é um odiado, é um proscrito. Ele chega, olha e vê um ser humano e diz assim, beleza, um ser humano é suficiente para eu ajudar. Eu não preciso saber quem é. Não é? Então veja bem, se você olhar direito no texto, final do texto, eu não vou ficar aqui me detendo desses detalhes, né, que seria um outro dia para a gente conversar, mas se você olhar o texto que nós lemos aqui, no final Jesus devolve uma outra pergunta. Depois que ele conta a história, ele fala assim, qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E aí o doutor da lei responde, o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, vai e faça o mesmo. Vai e pratica isso. Mas veja qual é a pergunta que é feita no início. Quem é o meu próximo? E olha a resposta em forma de pergunta que Jesus faz. De quem eu devo ser próximo? Ele muda. Olha a pergunta, de novo. Quem é o meu próximo, Jesus? Olha a pergunta de Jesus no final. De quem você deve ser próximo? Completamente diferente. O que Jesus está indicando com isso? Sua pergunta está errada, esse é o problema. E aí, portanto, olhando esse texto, algumas lições eu tiro dele. A primeira é exatamente essa. Mais do que respostas, é preciso considerar a pergunta. Eu preciso ter a preocupação de se as perguntas que eu estou fazendo para Deus, elas estão corretas. Talvez a demora tenha a ver com a pergunta estar errada. Então eu não vou obter a resposta que eu quero. Muito mais do que respostas, por vezes nós precisamos lidar com o fato de que essas perguntas estão completamente equivocadas. A primeira pergunta, quem é o meu próximo, está errada, então Jesus vai responder nos termos do doutor da lei. Ele vai responder, aliás, ele não vai responder nos termos do doutor da lei, ele vai responder nos seus próprios termos. Essa primeira pergunta está errada, então ele vai responder nos seus termos. Então, aparentemente, ele está desviando da pergunta. E aí é preciso identificar quando nós fazemos essas perguntas erradas, esses pedidos errados. Jesus disse certa vez, pedis e não recebeis, por quê? Porque vocês pedem mal. Porque as perguntas de vocês são equivocadas. Entende? Eu, como professor, sempre percebo, eu e qualquer professor, a gente sempre percebe isso. Às vezes o aluno vem com uma pergunta, mas é difícil responder a pergunta, não é porque a pergunta seja difícil, é porque a pergunta está errada. Ela tem que ser corrigida para que a resposta seja a melhor resposta possível. Então, mais do que perguntas, eu preciso considerar a resposta. E é interessante que essa pergunta que a gente fez aqui com relação ao exemplo que eu dei da esposa, tem tudo a ver com isso aqui, né? Você já parou de trair sua esposa? Sim, não, espera. Se eu quisesse considerar a pergunta mais do que a resposta, o que eu deveria fazer? Eu deveria parar a pessoa que está me perguntando e falar assim, olha só, a sua pergunta está errada. Sua pergunta está errada. Você está me perguntando se eu já parei de trair a minha esposa. Eu não posso dizer nem sim, nem não, nem espera, porque a sua pergunta está errada. Você deveria me perguntar, você já traiu a sua esposa? Aí talvez caiba um sim ou não. Nem espera cabe. Nem espera cabe. Tipo assim, deixa eu ver lá na minha agenda, né?
Quantas vezes isso aconteceu para te dar uma resposta mais precisa? Não, a pergunta está errada. Você já parou de trair a sua esposa? Você diria assim, eu nunca traí minha esposa. Se de fato nunca traiu. Né? Quer dizer, a única maneira de, nessa pergunta, as respostas sim, não e espera estarem objetivamente colocadas e corretas, é se de fato você traiu sua esposa. Aí dá. Mas se não é o caso, tanto um sim, quanto um não, quanto um espera, não funciona. A pergunta precisa ser corrigida. Então, em primeiro lugar, mais do que respostas, é preciso considerar a pergunta. Em segundo lugar, nesse texto aqui, eu vejo que existe uma pergunta que a gente precisa responder aqui também. O que acontece quando nós trabalhamos em termos de sim, de não e de espera? Bem, em primeiro lugar, nós podemos ignorar a nossa posição, que talvez seja uma posição, digamos, sincera, mas ela é equivocada. E essa é uma das mais problemáticas situações em que se colocam as pessoas hoje no nosso século XXI, né? Quando elas leem a Bíblia e se colocam diante de Deus. E a partir do pressuposto de que elas estão numa posição livre de qualquer crítica. Elas só querem saber quando Deus irá atendê-las. Esse é o problema. Nós vivemos hoje uma religião de consumo, sabe? Se tem uma coisa que me incomoda hoje, no movimento evangélico no Brasil, é exatamente isso. Nós vivemos uma religião de consumo. Eu faria até um desafio para você. Vai para casa hoje e tenta pensar no que de fato te traz aqui. No que de fato te conduz a este lugar, te faz sentar nesta cadeira, te faz levantar as mãos quando alguém pede para você levantar, te faz orar quando alguém solicita que você ore, te faz sentar e ouvir quando alguém está falando. O que te leva a fazer isso? Se a sua resposta é porque eu estou precisando de alguma coisa de Deus ou dessa igreja, você é um consumista de religião. Entende? Quer ver uma frase que eu já disse muitas vezes, mas há muitos anos que eu não repito essa frase, porque ela é profundamente egoísta. Eu vou na igreja para buscar a minha bênção. Não existe nada mais egoísta do que isso. Porque o que se esperaria de você é um salvo em Cristo Jesus, liberto pelo poder do sangue de Jesus. Alguém que se insere no caminho de Jesus é que você faça a seguinte pergunta antes de vir para a igreja. Como eu posso ser útil estando lá hoje? O que eu posso dar para a igreja hoje? Como eu posso contribuir para aquela parcela do corpo de Cristo que lá se reúne? Na minha igreja, na minha congregação. O que eu posso fazer? Uma vez eu interpelei um aluno, né, que começou a frequentar a minha igreja, de repente parou de novo, estava distante de igreja, aí eu convidei. Aliás, nem eu convidei, ele se convidou para ir, começou a frequentar a minha igreja, mas depois ele parou também. Aí um dia na faculdade eu falei assim, rapaz, está sumido. Ele falou assim, sabe o que é, professor? Eu descobri que eu não preciso mais da igreja. A igreja não me faz falta. E eu estava ali diante de alguém que já estava, digamos assim, um momento mais maduro do curso, no final do curso, né? E eu falei, olha que interessante, né? Eu posso te falar uma coisa? Você sabe que eu também cheguei a essa conclusão recentemente? Não é mesmo? É que eu também não preciso da igreja. A igreja nem sempre me satisfaz. Aliás, eu vou até mais longe. Tem dia que eu gostaria de ficar em casa. Tem dia que eu gostaria, tudo bem, fantástico não, né? Mas tem uma Netflix para ver, né? Eu gostaria de ficar em casa assistindo televisão porque eu ganharia mais. Eu já pastorei uma igreja por 3 anos que quase todos os cultos a minha esposa saía do culto chorando. Cheguei a ponto de perguntar assim para mim mesmo e para Deus, né? Mas o que eu estou fazendo aqui?
Que modelo de igreja tão equivocado que alguém se fere todas as vezes que vai à igreja? Estou perdendo a minha família. Entende? Então, visivelmente naqueles cultos, estar em casa era a melhor coisa que eu poderia fazer. Mas eu não poderia porque eu era o pastor da igreja. Entende? Então, eu disse para aquele jovem, olha, eu também não preciso da igreja. Eu posso ser crente, inclusive, em casa. Facilmente. Acho que já cheguei num ponto em que isso é perfeitamente possível. Agora, o que ainda me faz ir à igreja, às reuniões da comunidade, os cultos de celebração, é porque eu ainda acredito que eu posso dar alguma coisa para essa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Agora, se numa igreja todo mundo quer dar, o que isso significa matematicamente falando? Que todo mundo vai receber. Agora, numa igreja onde todo mundo quer receber e ninguém quer dar, ninguém recebe. Aleluia. É a matemática. Entende? Essa é a matemática de Deus. É meio estranha, mas é por aí que acontece o negócio. Entende? Então nós vivemos uma religião de consumo. A gente quer que Deus responda. E se puder dizer sim, não, espera, é isso que eu quero. Porque isso é o objetivo. É fácil de entender. Não é fácil de entender um sim? Não é fácil de entender um não? Não é fácil de entender um espera? Talvez dos três o espera seja mais difícil, mas não porque seja difícil de entender. O espera é difícil porque você tem que esperar. Agora, e quando Deus está querendo dizer para você que a pergunta está errada? E quando Deus te faz outra pergunta em cima da sua pergunta? Aí é complexo. Entendeu? Não dá tempo. Eu não tenho tempo de vida para isso, para ficar com esses joguinhos com Deus. Então eu preciso de uma religião mais fácil. E se tem alguém que me promete uma religião mais fácil, é ali que eu quero estar. É ali que eu quero congregar. E está cheio de gente por aí dizendo, aqui veio. Está cheio de gente por aí com propostas as mais fáceis possíveis. Entende? Agora o que você quer? Você quer consumir? Você quer uma religião fast food? Tipo McDonald's? Chegou, pagou, recebeu, vai embora? Você nem se relacionar com ninguém, nem sentar na mesa, nem gastar tempo. Do carro mesmo, você... É essa a religião que você quer? Felicidades para você. Porque essa religião não vai te levar em lugar nenhum. Ela só vai te oprimir ainda mais. Essa religião só vai te desconstruir, no pior sentido da palavra, ainda mais. Essa religião só vai te ferir ainda mais. E amanhã ou depois, quando você largar essa religião, porque mais cedo ou mais tarde a conta vem, você quer colocar essa conta na conta de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. É verdade. Deus não tem nada a ver com as religiões de consumo que nós construímos e que tornamos objetos e produtos que podem ser ofertados a esse mundo sôfrego, né? A esse mundo que está faminto por consumir produtos, inclusive produtos religiosos. Bem, nossa pergunta pode ocultar as verdadeiras intenções que não são exatamente a resposta, mas uma estratégia para alimentar o nosso preconceito. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta está completamente recheada de preconceito. Essa pergunta é uma pergunta capciosa. Essa pergunta não é a pergunta de quem está interessado numa resposta. Essa pergunta é uma pergunta preconceituosa. E muitas das perguntas que nós fazemos a Deus não tem a ver com o nosso desejo limpo, claro, de buscar o melhor de Deus, de buscar uma maturidade em Deus, de ser de alguma forma um auxílio para o meu irmão que está caminhando comigo, de ser alguém relevante para a minha sociedade, para o meu bairro. Eu não estou interessado nisso. E é por isso que muitas das perguntas que eu faço são perguntas carregadas de preconceito. São perguntas carregadas das piores intenções possíveis. Então Deus tem que desconstruir essa pergunta.
Deus não pode aceitar essa pergunta e simplesmente se adaptar dizendo sim, não ou espera. Ele tem que bater na mesa e dizer, amigo, 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 muda as suas perguntas, elas estão equivocadas. Se a sua pergunta é o que eu posso receber indo à igreja hoje, Deus nunca vai responder essa pergunta. Nunca. Porque ela está errada. Porque ela está recheada de preconceito e de um sentimento de consumismo que não tem nada a ver com Deus. Entende? Vou repetir, hein? Para você não esquecer. Se você fizer a seguinte pergunta para Deus, o que eu posso receber indo à minha igreja hoje? Essa resposta Deus não vai te dar. Porque a pergunta está eivada de preconceito. A pergunta está eivada de um sentimento de consumismo. Mas talvez se você perguntar para Deus, o que eu posso dar indo à igreja hoje? Talvez essa pergunta seja mais legítima. Nós podemos gastar a vida toda esperando algo que não vai acontecer. Deus não dirá sim, Deus não dirá não, Deus não dirá espera, se a pergunta não se sustenta. Talvez Deus esteja nos falando em parábolas, mas é preciso ouvi-las. Aliás, se tem uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente com Deus, é que Deus geralmente fala por parábolas. Deus lida com os seus servos por parábolas. E você sabe o que significa Deus falar por parábolas? Significa exatamente isso. Ele nunca vai responder perguntas com sim, com não, com espera. Ele nunca vai entregar algo na tua mão para que você possa degustar, comer, se saciar e depois ir embora como se nada tivesse acontecido. Falar conosco por meio de parábolas significa colocar-nos para trabalhar na pergunta. É por isso que ele diz assim, vem cá, e aí você, o que você pensa disso? Como é que você lê esse texto? Ora, que pergunta! Como que eu leio esse texto? Sabe por que Jesus fez essa pergunta? Porque uma coisa era a lei, outra coisa era a interpretação da lei. Existe uma coisa chamada Midrash. O Midrash é uma espécie de interpretação autorizada da lei. Aí sabe o que acontecia com os judeus, sobretudo os judeus da época de Jesus? Para eles essa Midrash era tão correta, essa interpretação era tão autorizada, que não havia mais necessidade de voltar ao texto. Porque voltar ao texto dá trabalho, já está tudo interpretado, eu vou à interpretação. Entende? E é por conta dessa interpretação autorizada que vários absurdos eram vivenciados e cometidos. E Jesus denunciou todos esses absurdos. Por isso que Jesus pergunta, como é que você lê? Vamos ver como é que você lê. E aí, aparentemente, no primeiro momento, a leitura dele estava tranquila. Então Jesus falou assim, então, beleza, faça isso e você viverá. Faça isso e está tudo resolvido. Mas Jesus dá essa resposta com uma intenção por detrás dela, que é exatamente problematizar a coisa. Porque, veja bem, o que Jesus está apontando aqui é, olha só, tem um outro problema ainda. Não basta apenas você saber de algo. É preciso encarnar a palavra. Legal, você já sabe os mandamentos. A teologia sua é perfeita. Agora, em que medida você está vivendo isso? Então, não é fácil. É isso aí. Você entendeu legal. Agora vamos ver se você entendeu mesmo. Vai e pratica isso. Aí já não é tão fácil. Aí dói. Aí dói. Passar por uma faculdade de teologia, né? A dificuldade é só de fazer os trabalhos, passar, mas não é a maior dificuldade. A maior dificuldade é você traduzir isso agora para o mundo que você está vivendo. A dificuldade é encarnar a palavra, transformar a palavra em carne, osso, pelo. Que é o que Jesus fez em relação a Deus. Jesus é a encarnação de Deus. Entende? A teoria é boa, mas é preciso encarná-la. Então Jesus é muito simples, vai lá e fala assim, posso ajudar. Aí começam os problemas religiosos.
Para eu ajudar, eu tenho que saber se ele é crente. Não é? A Bíblia diz assim, ó, ajudai todos, sobretudo, em primeiro lugar, em princípio, os domésticos da fé. Mas não falou apenas os domésticos da fé. É porque os domésticos da fé são os que estão mais próximos da gente. Então a ideia aqui é, você tem que ser próximo de todo aquele que está precisando de você naquele exato momento. E naquele exato momento, era aquele homem desnudado que precisava de ajuda. Mas por amor a Deus, olha que terrível isso, né? Por amor a Deus, aquele sacerdote deixou o homem agonizando. Por amor a Deus. É possível fazer as piores coisas por amor a Deus. Sabe o que é isso? Religião. Religião. Pura religião. Não tem nada a ver com Deus. Em terceiro e último lugar que eu gostaria de compartilhar aqui nesse texto tão belo, como deveria ser a nossa oração então? Duas modalidades daquilo que nós entendemos hoje como resposta de Deus. Uma resposta a uma pergunta ou o atendimento a um pedido. Porque o atendimento a um pedido também é uma resposta. Quando os crentes geralmente falam, Deus me respondeu, eles querem dizer o quê? Deus atendeu ao meu pedido, né? Não é só que Deus falou uma coisa que você precisava saber. Deus foi lá e fez algo por você, né? A nossa oração não pode ser obcecada por respostas. Deve também estar atenta a se nós estamos fazendo as perguntas certas. Aliás, oração, irmãos, queridos irmãos e irmãs, a oração não é só um dispositivo para se pedir coisas. Aliás, a última coisa que oração é um dispositivo para se pedir coisas. A oração é encontro com Deus. Entende? Você ficaria ofendido se alguém quisesse estar com você só porque precisa de algo que você tem? Você ficaria ofendido? Eu ficaria. Hoje eu conversei com um jovem, a gente está estudando a possibilidade, ele é um jovem da nossa denominação, né? Mas está estudando a possibilidade de ficar na minha igreja local e prestar um trabalho lá. E eu disse para ele o seguinte, olha, uma coisa que eu valorizo muito, sobretudo quando se trata de um jovem, alguém que está começando a carreira cristã, é se essa pessoa quer de fato estar comigo. Ela quer andar comigo. O meu co-pastor, que é um jovem ainda, né? Bem mais jovem do que eu tenho quase a idade do pai dele, né? Não porque eu seja velho, né? Mas é porque o pai dele teve filhos muito cedo, né? Ou desculpa essa, né? É verdade. Mas eu tenho quase a idade do pai dele. E quando ele quis, né, veio a mim e quis trabalhar comigo, eu tentei dissuadi-lo da melhor maneira possível. Eu tentei desanimá-lo. Eu estava começando uma igreja do zero na época, né, da minha denominação, mas do zero. E eu falei, olha, aqui no distrito de Vila Velha tem muitas igrejas já formadas, grandes, nossa denominação. Você é um jovem que está começando a carreira pastoral, né? Tem muitas opções melhores para você. E eu não tenho dinheiro, não tenho lugar onde me reunir, eu não tenho nem pessoas para você pastorear. Tipo, o que você está fazendo aqui? O que você quer fazer aqui? E ele falou assim, não, mas eu me identifiquei com o projeto. É isso que eu quero. Eu falei, nem salário tem, eu não recebo. Não, mas eu quero isso. Eu quero isso para mim. E ele está hoje, passou por uma, como dizem os crentes, né, uma moenda, desconstruiu tudo que ele sabia, filho de pastor, irmão de pastor, e viveu um processo de desconstrução completo. E hoje ele olha para trás e fala assim, valeu a pena. Continua sendo difícil, duro, mas valeu a pena. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ele decidiu estar comigo. Então hoje é um dos meus melhores amigos. Já teve chance de pastorear igrejas como pastor titular em outra igreja e recusou para continuar a parceria acreditando no projeto. Esse cara quer estar comigo. Eu tenho que valorizá-lo. É verdade. Quando você quer estar com Deus,
independente do que Deus tem para te dar, é outra relação. E a oração é isso. A oração é querer estar com Deus. Entende? Então a pergunta que você tem que fazer quando você chegar em casa hoje, ou talvez ainda aqui, é o quanto eu quero de fato estar com Deus. Ou que eu quero uma casa nova, ou que eu quero um emprego melhor, um salário reajustado. O que você quer? São coisas que Deus pode te dar ou você quer estar com Deus? Hein? Você é capaz de responder essa pergunta? Porque se não for, você não vai resolver o problema aqui hoje. Você tem que responder essa pergunta. Ela é crucial para a sua vida espiritual. Para você não se decepcionar, para você não criar expectativas lá na frente que nunca serão supridas. Você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. Aí você precisa fazer pergunta para você mesmo. E aí também não cabe sim, não, espera. Você precisa resolver isso. Eu quero estar com Deus. O que é oração para mim? A parábola é uma resposta, mas não é uma resposta no sentido em que nós entendemos resposta. Ou seja, como algo objetivo em relação a uma pergunta. Quando nós perguntamos algo a alguém, em geral, nós não temos paciência para discursos longos. Nós não temos paciência para histórias que aparentemente não tem nada a ver com o que nós perguntamos. Porque essa história que Jesus disse aqui, essa parábola, aparentemente não tem nada a ver com aquilo que foi perguntado. E nós não temos paciência para isso. Fala sério, nós não temos paciência para isso. O mundo, está muito rápido. Então, como eu disse, não me venha Deus com esses seus joguinhos, com essas suas parábolas, que eu não estou para parábola hoje. Tem dia assim que a gente fala assim? Hoje eu não estou para parábola. Ou seja, me fala logo o que eu quero, eu estou com dor, me dá logo um analgésico para passar a dor. Eu não quero entender a dor. Eu não quero entender a minha experiência dolorosa. Eu quero me ver livre dela. Glória a Deus. Entende? Mas Deus fala assim, o que você quer é o que você quer. Você precisa saber o que eu quero. E o que eu quero é o que é melhor para você. Porque eu te criei. Eu te formei. Nós queremos objetividade, queremos precisão e queremos rapidez. A parábola não é nada disso. A parábola não tem precisão. A parábola não é rápida e não é fácil. Mas Deus fala por parábolas. Não é preciso toda essa ideia de algo que pode ser fácil, pode ser rápido, para que eu me torne a pessoa que Deus quer. A pessoa que Deus quer que eu seja é alguém que entende a parábola e que se coloca dentro dela. Porque a parábola é sempre um convite para trabalharmos. A parábola é sempre um convite para nós arregaçarmos as nossas mangas e irmos em direção ao mundo de descobertas. Ao mundo onde o inusitado se revela a cada momento e a cada curva que fazemos. Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. E espero que a gente saia daqui com uma outra perspectiva. Espero que a gente saia daqui com uma outra visão. Pastor Ábido, é muito difícil isso que você está propondo. Eu nunca disse que era fácil, né? Ele nunca disse que era fácil também. É difícil, mas esse é o caminho. Esse é o caminho que vai nos colocar lá na frente mais retos, mais eretos, mais firmes, mais convictos do nosso papel aqui no mundo. É esse caminho que vai nos tornar pessoas mais maduras e que não trabalham com falsas expectativas. Muito das revoltas que se tem com Deus hoje não são com Deus, são com as falsas expectativas que foram criadas sobre Deus. Nós queremos fugir disso. Amém? Amém. Feche seus olhos.
E queria orar com você. Pai querido, eu quero te agradecer por esta palavra que nos ensina tanto, que nos move tanto, que move tantos conteúdos internos dentro de nós. É um texto que nos convulsiona. É um texto que reverbera, como eu disse, no nosso coração, ecoa, e que esse eco possa alcançar os corações nessa noite. E saímos aqui, ó Deus, sabedores de que Tu és o Deus que fala conosco através de parábolas. E que para o Senhor, muito mais importante do que as respostas são as perguntas, porque são as perguntas que nos fazem caminhar, são as perguntas que nos tiram da nossa zona de conforto e nos colocam a caminho. São pelas perguntas que nós crescemos, que nós desenvolvemos, que nós amadurecemos, que nós descobrimos mundos completamente estranhos àquilo que conseguimos conhecer até então. Pai, muito obrigado por essas pessoas que aqui estão, por essa igreja que aqui está. Que a palavra do Senhor possa penetrar profundamente nos corações e que nos coloquemos, ó Deus, neste momento, que nos coloquemos de forma vigorosa no mundo das parábolas. Que a gente se coloque, ó Deus, de uma forma espetacular nesse mundo que é o Teu mundo, Deus. Que o Senhor nos ensine a conversarmos na base da parábola. Que o Senhor nos treine para que possamos entender, aplicar, vivenciar as narrativas que o Senhor nos sugere. Deus, muito obrigado por cada um e cada uma. Que esta palavra possa encontrar corações abertos e que esses corações possam ser a boa terra a partir da qual as sementes crescerão vigorosamente nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Eu abençoo cada um e cada uma e o faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe o seu coração. Espero que essa palavra tenha sido edificante para o seu coração. Para mim, tem sido já há muitos anos.